Êxodo 23. Leis de justiça e misericórdia. Êxodo 23 versículo 1. Ninguém faça declarações falsas nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Êxodo 23 versículo 2. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. Ao testemunhar num processo, não perverta a justiça para apoiar a maioria. Êxodo 23 versículo 3. Nem para favorecer o pobre num processo. Êxodo 23 versículo 4. Se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Êxodo 23 versículo 5. Se você vir o jumento de alguém que o odeia caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Êxodo 23 versículo 6. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. Êxodo 23 versículo 7. Não se envolva em falsas acusações nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Êxodo 23 versículo 8. Não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo. Êxodo 23 versículo 9. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Êxodo 23 versículo 10. Plantem e colham em sua terra durante 6 anos. Êxodo 23 versículo 11. Mas no 7º deixem-na descansar sem cultivá-la. Assim os pobres do povo poderão comer o que crescer por si, e o que restar ficará para os animais do campo. Façam o mesmo com as suas vinhas e com os seus olivais. Êxodo 23 versículo 12. Em 6 dias façam os seus trabalhos, mas no 7º não trabalhem, para que o seu boi e o seu jumento possam descansar, e o seu escravo e o estrangeiro renovem as forças. Êxodo 23 versículo 13. Tenham cuidado de fazer tudo o que ordenei a vocês. Não invoquem o nome de outros deuses, não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Êxodo 23 versículo 14. 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Êxodo 23 versículo 15. Celebrem a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias comam pão sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Êxodo 23 versículo 16. Celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita quando, no final do ano, vocês armazenarem as colheitas. Êxodo 23 versículo 17. 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o soberano. Êxodo 23 versículo 18. Não ofereçam o sangue de um sacrifício feito em minha honra com pão fermentado. A gordura das ofertas de minhas festas não deverá ser guardada até a manhã seguinte. Êxodo 23 versículo 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Êxodo 23 versículo 20. Eis que envio um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparei. Êxodo 23 versículo 21. Prestem atenção e ouçam o que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará as suas transgressões, pois nele está o meu nome. Êxodo 23 versículo 22. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, e adversário dos seus adversários. Êxodo 23 versículo 23. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Êxodo 23 versículo 24. Não se curvem diante dos deuses deles, nem lhes prestem culto, nem sigam as suas práticas.
Destruam-nos totalmente e quebrem as suas colunas sagradas. Êxodo 23 versículo 25. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Êxodo 23 versículo 26. Em sua terra nenhuma grávida perderá o filho nem haverá mulher estéril. Farei completar-se o tempo de duração da vida de vocês. Êxodo 23 versículo 27. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Êxodo 23 versículo 28. Causarei pânico entre os heveus, os cananeus e os hetitas para expulsá-los de diante de vocês. Êxodo 23 versículo 29. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Êxodo 23 versículo 30. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Êxodo 23 versículo 31. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão de diante de vocês. Êxodo 23 versículo 32. Não façam aliança com eles nem com os seus deuses. Êxodo 23 versículo 33. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.